Olá, esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos, hoje a gente está aqui com o Fred. Ô Fred, como é que fala o seu sobrenome? Normal, Novaski. Fred Novaski. Isso. Tem uma farmacêutica que é Novaski, não tem não? Tem não conheço, né? não. É, mas esse nome aí parece nome de farmacêutica. Você está escondendo ouro. O Fred, bom, você mexe com investimentos, né? Assessoria de investimento empresarial, não é isso? Não, é assessoria e consultoria financeira, mais voltada a planejamento financeiro, e voltada à estruturação financeira, o que a gente chama hoje do BPO financeira, né? Que é a terceirização das operações financeiras, seja ela contas a pagar, contas a receber, faturamento. Então essa parte operacional. E a parte mais estratégica, que é a da gestão, que começa com planejamento orçamentário, que é uma extensão do plano de negócios, né, o business plan. Então essa é a nossa área, né? A nossa área, né? Tá, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Antes de mais nada, gostaria de deixar com você uma lembrança do programa. Muito obrigado. Aí assim que você abrir, Bom, vamos ver primeiro o que é, né? Vamos ver. E agora você vai inaugurar o café na entrevista, né? Opa! Obrigado. Isso aí. Vozes do Saber. Então. Aí você deixa com o pessoal aí, com a nossa produção, que eles vão colocar uma aguinha para você. Legal. Tá? Só deixar ali assim que eles já colocam a água aqui. Ó. Essa canequinha lá também, se quiser um cafezinho. Por favor. É o quê? Tá. Bom, antes da gente iniciar, eu só vou falar sobre os nossos patrocinadores, né? Bom, o podcast Voz do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio com princípios e valores cristãos. O Colégio Cognos, ele fica em Vargem Grande Paulista. Aqui no colégio a gente utiliza sistema Mackenzie de ensino, nós temos inglês bilíngue na grade curricular, são 5 aulas de inglês todos os dias que todos os alunos têm. Então, e também é inglês na modalidade bilíngue, né? Que é um pouco diferente do inglês tradicional que o pessoal usa por aí. Além do que, nós temos também a aula de educação tecnológica, com um laboratório de robótica, isso tudo na grade curricular. Bom, o sistema Mackenzie de ensino é um sistema que ele é desenvolvido pelo Mackenzie, o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então são mais de 150 anos de experiência em desenvolvimento educacional de crianças, jovens e adultos. Então a gente utiliza o sistema Mackenzie, que por si só já tem uma boa qualidade. Nós temos também um negócio muito legal aqui, que é o apoio psicopedagógico. Então os alunos, eles têm à disposição uma psicopedagoga, à disposição dos pais, né, que ela dá assistência psicopedagógica àqueles alunos que têm alguma dificuldade e que precisam de um apoio. Isso não tem custo nenhum para os pais. O que é um colégio cristão, com princípios e valores cristãos? Quer dizer que o aluno ele precisa se converter ao cristianismo, ou tem que ser evangélico, ou católico, ou que seja, ou cristão para frequentar o colégio? Não. É um colégio que está aberto para todo mundo, só que dentro do colégio nós utilizamos os princípios e valores cristãos. Isso significa que aqui não tem empurra, não tem palavrão, briga, roubalheira, desonestidade, essas coisas. A gente, né, ideologias, né, que hoje está muito aí nas escolas, questão de ideologia de gênero, né, sexualidade exacerbada e tal, isso não tem nada aqui, tá? Porque a gente, dentro do colégio, a gente criou um ambiente educacional, de convivência, respeito, etc., tal, sempre baseado nos princípios cristãos. E a Zione também, que faz essa parte aqui de captação, de vídeo, faz os vídeos nossos da mídia social e tal, cuida um pouco também da área de tráfego e tudo mais, né? Então, a Zione, que é a empresa então, que cuida para nós disso aqui. Bom, Fred, vamos lá então falar sobre você. Você, na verdade, não foi sempre dessa área, né? Antes você trabalhava numa empresa, né? Normal, no mundo corporativo. Que empresa que você veio, da onde mesmo? Bom, na verdade eu sempre fui dessa área, né? Sim. Mas trabalhando para os outros, né? Okay. E não empreendendo, né? Eu não com a minha própria empresa. Então eu tive algumas passagens, né? As duas mais marcantes. Fui controller da Lockton,
por 6 anos, Lockton Brasil, corretora de seguros. Lockton, multinacional, uma das maiores do mundo. Estava ranqueada em 7ª do mundo, né, na corretora de seguros. E trabalhei por 10 anos também como controller na Universal Assistance, seguro viagem, né? Também empresa multinacional. O controller, ele faz qual função? O controller, ele é toda a área financeira, englobando contabilidade e toda a parte de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, faturamento, enfim, toda a área financeira, incluindo a contabilidade, a controladoria, o FP&A, né, que é o Financial Plan and Analysis, né, que é planejamento, controle e análise, né? Então é um anglicismo, né? Normal. É normal, né? Então o FP&A reporta para o CFO, né? Não, no mundo corporativo o pessoal usa tudo isso aí, né? Isso. O invite, né? Manda o invite, né? etc. Como é que é o FY? FI, né? For your information e tal. A gente costuma. Mas aí você sai do mundo corporativo e começa a usar esses termos, né? O pessoal, opa, o que é isso aí, né? Não tá acostumado, né? Mas é o termo mesmo. Então você trabalhava nessas áreas lá, né? Sim. 17 anos, mais ou menos, então. Somente dessas duas, né? Mas teve. Tá. Então, desde os meus 18 anos de idade, atuando na contabilidade e financeiro, né? Então, sou contador, quer dizer, o técnico em contabilidade, bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em finanças corporativas, né, pela FECAP, e outros cursos de especialização, né, mas aí sem graduação ou sem pós, né, mas então desde os meus 18 anos de idade, sempre na área contábil ou financeira, ou quando ambas, né. E aí você resolveu mudar de área, ou por que efetivamente você decidiu sair do mundo corporativo, assim? Bom, quando a gente presta uma consultoria financeira, uma das coisas que a gente mede é justamente a dependência de clientes. Então, lá é o Pareto, né? Então, a gente não pode ter uma concentração de receita em poucos clientes. Sim. E você trabalhando para uma empresa, você só tem um cliente. Então, você pode, a qualquer momento, perder esse cliente. É verdade. E foi o que aconteceu comigo, né, na minha última passagem. Eu tinha saído da Lockton e logo me recoloquei numa outra empresa, numa posição também de comando, e fiz um bom trabalho, né, estruturei todo o departamento financeiro. A gente estava com um plano de internalizar a contabilidade e implantei sistemas, né, 2 sistemas novos, 2 ERPs, deixei tudo rodando até que falei, agora você está caro para mim, né? Agora eu preciso de alguém, né, que faça o dia a dia, alguém com, né? E aí de uma hora para outra eu me vi assim de novo, falei, poxa vida, e agora? O que eu devo fazer? Vou buscar alguma outra coisa? Então, quando a gente passa dos 50 anos de idade, já também tem uma posição maior, o funil ele é mais estreito. E eu decidi que não iria buscar mais nenhuma oportunidade. Tive até convites, mas eu declinei para começar a atender. E comecei a atender inicialmente. Na verdade, eu já tinha começado em paralelo, né, alguns clientes. Eu já atendia uma outra corretora de seguros em paralelo. Tinha algum outro cliente, pessoa física, e aí decidi a me dedicar 100%, justamente pensando nisso. Posso até emplacar uma outra coisa bem interessante, mas de uma hora para outra eu posso ficar sem. Então a concentração de clientes não é interessante. Então, quando a gente trabalha exclusivamente para um, a gente tem essa concentração. Agora, você falou um negócio interessante, eu achei bacana isso aí, né? Que você, funcionário, você tem um cliente só, né? Exato. Eu nunca havia pensado nisso aí, realmente é complicado mesmo, né? Aí você também falou a questão da idade, 50 anos, né? De fato o mercado não quer mais, né? Mas não é um contrassenso aí, porque, 50 anos, você tem aí desde os 18, né? 22 anos, 32 anos, né? De estrada, né? Que um cara novo não vai ter.
E o mercado simplesmente despreza. É um total contrassenso, né? Porque os novos ainda não têm essa experiência, não têm o conhecimento, enfim, eu acho é um total contrassenso, mas infelizmente é o que acontece. É a realidade, né? É a realidade. E hoje, com a expectativa de vida assim alta, né? Uma pessoa produtiva fácil passa dos 70, né? Fácil. E o pessoal vai e coloca gente nova, né? Bem complicado isso aí. E os novos certamente não têm a nossa vivência. Isso tem um valor, exatamente, né, inestimável. E você, quando você foi cortado, né? Você considerava a CLT, né? Que o pessoal, muita gente aí fala da CLT, que eu quero ser funcionário, que a CLT dá segurança, garantia e tal. Você se sentiu assim meio abandonada? Não tem a CLT mais. O que te dava de segurança a CLT, por exemplo? Na verdade, a CLT não dá segurança para ninguém. Eu já ouvi isso numa proposta que a gente fez para um outro funcionário, que iríamos contratar por uma dessas empresas que eu trabalhei, e a pessoa não aceitou, falando, não, eu quero CLT porque eu quero a segurança do CLT. Poxa, mas como PJ, a gente vai te oferecer um salário, uma nota maior. Sim. Todos esses a mais que você teria, né, você vai estar recebendo na sua nota PJ. Você só não vai ter os encargos, a empresa não vai ter os encargos e você também vai pagar menos imposto de renda. Enfim, eu acho que é um mito que CLT dá garantia, não dá garantia nenhuma. Quando a gente coloca a proposta quando faz uma proposta de emprego, CLT ou PJ, a gente leva em consideração tudo isso para fazer uma proposta de trabalho. Então, CLT, segurança, é mito. Mas o que o pessoal considera como segurança na CLT? Porque 13º você dilui nos 12 meses se você for PJ. Férias, a mesma coisa, né? Se você é PJ, você joga essas férias, que na verdade é 1/3 de um salário só, né? 1/3 do salário. Então você também diluiria esses 1/3 nos 12 meses. Fundo de garantia é a mesma coisa, né? Você dilui os 8, né? Mensalmente, você, em vez de dar para o governo para te pagar, sei lá, 50% da Selic, você tem 8% na sua mão que você pode aplicar do jeito que você quiser. Exatamente esse é o ponto, né? Ao invés de ficar ali restrito, você está recebendo aquilo e tem a aplicação do jeito que você quiser. Claro que quando você trabalha como PJ, você tem que ter essa ciência, e fazer as suas reservas. Mas quem é CLT não faz reserva nenhuma, porque a única pseudo-reserva que a pessoa faz, né, que na verdade não é ela que faz, é os 8% do fundo de garantia, e que se você pedir as contas, nem tem isso, né? Não, se você pede não tem. Quer dizer, você não perde, ele fica lá depositado. Então a garantia do CLT teria lá a multa dos 40% do saldo do fundo de garantia. É isso, né? É só isso. Então, basicamente, não tem garantia nenhuma. Não, basicamente não tem garantia nenhuma. E quando eu saí da última empresa, eu comecei a fazer planejamento familiar, financeiro familiar. E uma das coisas que a gente coloca é justamente as reservas que são necessárias serem feitas. Uma delas, a reserva de emergência. Você deve ter de 6 a 12 meses a sua despesa fixa, né? Então, não o seu último ganho, mas a sua despesa fixa, aquela que é essencial, então de 6 a 12 meses. Aí outras reservas de aposentadoria. Você sabe que não dá para viver com a aposentadoria do governo, por mais que você receba o teto, vai receber o teto 7 mil, né? Acho que agora está 8.500. E para conseguir o teto, você tem que ter contribuído desde sempre pelo teto. Isso não é uma realidade de ninguém. Então, são as reservas que a gente deve fazer. E uma delas seria dentro da reserva de emergência, né, o depósito do fundo de garantia estaria nela. Você acha que é possível acontecer o que aconteceu na época do Collor, do confisco da poupança, de todo o dinheiro que o brasileiro tinha? Existe uma possibilidade de algum dia acontecer isso de novo? Não passa na cabeça de ninguém. Isso
e mesmo os governos que a gente teve, tanto de direita quanto de esquerda, acho que isso não passou, né, pelo temor de ninguém, mesmo a gente observando o mercado, não, isso não passou pelo temor de ninguém, né? Porque você fala em ter a reserva, né? Assim, quantos por cento você acha, assim, só um achismo mesmo, que é das pessoas que têm uma reserva lá para um ano de guardado? Olha, eu não tenho essa estatística, mas é muito pouco. Né? É muito pouco. A maioria é o que recebe e gasta. A maioria que recebe e gasta. E, na verdade, muita gente faz essa... não posso guardar porque tudo que eu ganho vai embora. É a falta do planejamento. Então, não é o quanto a gente ganha, e sim o quanto e como nós gastamos. Exatamente. Então, se você consegue somente R$50 por mês, guarda esses 50. Depois de um tempo você vai vendo o fator multiplicador disso, e não é muito a taxa, e sim o maior fator desta equação é o tempo, é o N. É o tempo que é o fator multiplicador. Então, comece com R$50 por mês, enquanto você tem 20 anos de idade. Se você tiver 50, o efeito tempo e juros sobre juros, e gradativamente, a cada aumento de sua receita, você vai incrementando esse valor. Quando você chegar em 50 anos de idade, você não tem dependência de governo, não tem dependência externa, não tem nada, está com a vida salva, digamos assim, financeiramente. Por que ninguém faz isso? Ou ninguém não, por que a maioria não faz? O cara, ele começa a trabalhar lá com 16 anos, salário mínimo, ganha lá R$1.500. Aí vai trabalhando, termina o ensino médio, entra numa faculdade, faz o estágio, aí consegue um emprego melhor, vai para 3 mil, depois para 4 mil. Quando está lá com uns 30 anos, já está ganhando R$10 mil por mês, e você vai ver, o cara não tem a reserva. O que acontece que, apesar de a gente saber que precisa, que quando você tiver 50 anos, né, você vai estar bem, com um colchão lá de garantia e tal, por que as pessoas não fazem? Por que eu mesmo não faço? A maioria das pessoas não faz. A gente vai vivendo. É uma falta de cultura nossa, né? Eu não sei, a gente costuma falar falta de cultura do brasileiro, não sei os outros povos, né? Então é uma falta de cultura, né, do ser humano não ter essa mentalidade, essa disciplina. Isso começa, ou deveria começar também, já que não temos, nas escolas, como disciplina obrigatória, mesmo que não seja uma disciplina que vai te reprovar, mas começar já pelo menos no colegial, né? Acho que é colegial que chama ainda, não é mais colegial, né? Ensino médio. Ensino médio. Não, na verdade tem, né? Tem uma lei de 2020 que a partir de 2022 foi obrigado a colocar em todas as escolas educação financeira, desde o jardim já tem educação financeira, a partir de 22, né? Então nós já estamos no 3º ano que está se ensinando, tem material próprio, tem inclusive sistemas de pedagógicos só para educação financeira. Agora, claro, você pegar do jardim, né, que é 4 anos de idade, até o ensino médio, vão ser 9 mais 3, 12, 14 anos de ensino de educação financeira. Teoricamente, né, a partir de 2022, com mais 14 anos, né, em 2036... nós deveríamos estar com um país maravilhoso, que todo mundo entrando no mercado de trabalho já completamente educado, né? Isso é educação, né? Que é obrigatório, é por lei isso aí, você tem que ter, todos os sistemas de ensino tem. Mas eu não sei se isso vai acontecer, porque parece que os desejos imediatos, né, são mais fortes do que você falar, caramba, eu vou gastar aqui nessa viagem, ou nessa roupa, nesse tênis, nesse computador, enfim, num equipamento para o carro, mês que vem eu não gasto X e guardo. Acaba não guardando, né? É difícil. Mesmo sabendo que precisa. Isso aqui acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Que se todo mundo fizesse isso já cedo, beleza, receber a mesada lá, algum dinheirinho no aniversário, né, e guardasse, quando chegar nos 40, 50 anos, estaria tranquilo, né? É verdade, mas a prática de
de salvar, né, de guardar dinheiro, ela vai te gerando, eu não sei se gera endorfina, qual fina que vai gerando, mas a partir do momento que você vai olhando o seu extrato, né, as suas contas, e ela crescendo, isso vai gerando uma satisfação e te inibe de ficar gastando sem razão, sem motivo, exatamente, sem razão. Então, a partir do momento que você vai criando esse hábito, ele vai gradativamente fazendo parte. Mas isso é difícil no começo, como toda atividade, né? Como andar de bicicleta. No começo você anda um pouco, já cansa, né? Quando você vê, você vai cada vez mais longe. Musculação, qualquer atividade, o começo é mais difícil, né? Até engrenar. Mas então, depois... você sugeriria para quem está começando a vida e já começou a receber seu primeiro dinheirinho, que seja uma mesada ou um presente que de repente o avô deu lá, R$500, o que você sugere para a pessoa ir fazendo? Outro dia eu li um livro aí que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, não sei se você já leu esse livro aí, bem legal esse livro. Tem uns contos, né, o livro, e dá umas dicas. Então ele diz lá que você tinha que guardar sempre 10%. No caso, a história lá era um cara endividado, né? Então de tudo que ele ganhava, ele tinha um monte de dívida. E aí ele sentou lá com os credores dele e falou: eu vou pagar vocês à medida que eu for tendo recurso. Então eu vou arrumar um negócio para eu fazer, 10% eu vou guardar, 20% eu vou usar para pagar vocês, e os outros 70% eu vou me manter. E o pessoal falou: beleza, e ele foi diligentemente com os 20%, sempre que ganhava ia pagando as dívidas. Depois de 2 anos ele quitou todas as dívidas dele e tinha lá a reservinha dele de... Mas essa é a história do livro. O que você... Porque ele tinha dívida, né? Então, por isso que ele usou os 20%. Também, se ele pegasse os 90% e gastasse, ele ia ficar só com os 10%. Exato. Como é que você indicaria, então, para o pessoa normal que começa já agora, está começando a estudar e vai fazer estágio, vai começar a trabalhar na farmácia, no mercado e tal? A gente trabalha com esse conceito, o pague-se primeiro. E a gente indica 15% do seu salário bruto, seu rendimento bruto, né, que é a referência, antes mesmo do INSS ou Imposto de Renda. Do bruto, né? Do bruto. Tá. 15% do seu salário bruto. Ele está pague-se primeiro. Se não vai conseguir pagar o fornecedor, não deixe de se pagar. O fornecedor você pode atrasar, você não. Paga se você investir para você, investir para você, seu. Né? E aí, dentro desses 15%, diversificar. Uma parte para reserva de emergência, outra parte para reserva de aposentadoria, reserva para expansão do patrimônio, mas sempre no mínimo os 15%. Claro. E os outros 85%? Os outros 85% liberdade. Né? Porque a gente precisa viver amanhã, mas temos que viver hoje também. Exatamente. Então, com 15%. Você acha que 15% é um número razoável? É um número razoável. Claro que, gradativamente, quanto mais você ganha, o seu gasto fixo ele estagna. Né? Claro que é natural, quando você ganha 10, você vai em determinados tipos de restaurante, você passou a ganhar 20, você consome mais, é natural e é permitido, todos nós merecemos, né? Claro. Mas, então, quanto mais você vai ganhando, você pode gradativamente subir esse percentual também, né? Sem deixar de viver, né, o presente, mas sempre pensando também no futuro. Então, o mínimo 15% é uma conta razoável. Então, por exemplo, eu consegui meu primeiro emprego, R$2.000. Eu tenho que colocar na minha cabeça que meu salário não é R$2.000, é R$2.000 menos 300. Exatamente, R$1.700. Aí vem o imposto de renda, INSS, tal, 1.400. É isso que eu tenho que viver. Esquece o resto. Esquece o resto. Esquece o resto. Com 20 anos de idade... Eu, quando tinha 20 anos de idade, imaginava que com 50 eu já estaria muito velho. Não. E hoje eu faço muito mais coisas do que eu fazia com 20, tanto de atividades físicas e tudo mais. Né? Eu não imaginava que... eu já passei
um bocado de 50, eu estou quase com 60 já, né? Eu já passei um ano. Inclusive, eu estou curtindo demais esse negócio de, como é que é? Prioridade nas filas, né? Olha. Você vai pegar uma fila lá, eu vou mesmo. No começo eu ficava meio assim, falava, não, mas eu não tô um cara de idoso, né? Eu falei, quer saber? É lei, número tal, acima de 60 você tem direito. Então, se fala tanto em direitos, né? Vamos exigir os nossos direitos. Não sei, exatamente. Se é de direito, vamos usufruir, né? Então, estou bem de saúde, mas é um direito meu, certo? Exato. E bom, então 15%, ok. Aí ele todo mês vai guardar os trezentinhos dele lá. O que ele faz inicialmente? Poupança, CDI, PicPay? Não, poupança de maneira alguma, né? Agora a gente fala poupar, mas nunca em caderneta de poupança. Não, a caderneta de poupança não... eu não sei nem qual está a rentabilidade da caderneta de poupança, porque é algo que a gente nem olha. Né? Não. Tem que ser pelo menos um CDB, né? E que te dê aí 105% da Selic, né? Do CDI, né? O que é o CDI e o que é o CDB? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, que é o tipo de aplicação, e o CDI é o índice que está atrelado à Selic, né? Então, ele vai estar lá, quando é 105%, ele te dá pelo menos, a Selic está 15%, ele vai te dar 15%. Mais 5%. Não, 15% mais 5% não, ele vai te dar isso, exatamente, 105%, né? Isso, né? Tá, então se a Selic, por exemplo, está 15%... Não mais 5%, né? Então vai ser a Selic, isso, mais 5%. Mais sobre os 15%. Não 20%. Sim, isso. Não, com certeza. 5% sobre os 15%. Isso. Então se a Selic está 15%, vai dar mais 0,75%, certo? Fazendo a conta assim, 0,075. É isso que ele te dá. Exato. Se a Selic cair, cai também. Cai também. Então tem algumas aplicações que elas são pré-fixadas. Então no momento de Selic alta, é muito interessante você contratar algo pré-fixado. Porque você está com garantia de 2 anos, 3 anos, principalmente quando se tem algum movimento de expectativa de baixa de Selic. Né? Começou a baixar, se você contratou a 15%, vai até o final 15%. Tá, então vamos lá. Eu contratei a 15% e chegou no governo anterior a 4%. Chegou a 2%, né? Como é que quem me garantiu o rendimento vai conseguir bancar um negócio desse? De 15% para 2%. Não é arriscado você fazer uma renda fixa, né, que seria? Ou eles já estão meio que calculando isso aí? Já estão meio que calculando. E fora que o que arrecadam, né, com outros produtos, por exemplo, de cartão de crédito, ou mesmo o limite de conta corrente, né? Então, e também eles arrecadam as novas taxas. Então, isso está sempre movimentando, né? Então, e fora que tem o risco de um banco quebrar, né? Tem o FCG, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante aí até 250 mil por CPF. Então, essa é um pouco da garantia, né? Então, tranquilo, se eu aplicar numa renda fixa, lastreada no CDI, na Selic, e a Selic tiver um viés de queda, não tem perigo. Não, né? É claro que a gente tem que olhar a instituição, né? Sim. Hoje em dia é muito banco digital, vamos ficar um pouco mais atentos. E se tem receio do banco, tem muitas operações no Tesouro Direto, também atreladas, também com garantia, também com pré-fixadas. Então o Tesouro Direto inclusive tem um produto no Tesouro Direto que é bastante utilizado para a aposentadoria, né, que está concorrendo aí com os planos de previdência privada. Então, bastante interessantes também. Então, a gente tem a garantia, é do governo do Brasil, independentemente se é de esquerda, direita, centro, é o nosso governo que é o garantido. Assim, na sua experiência que você tem de mercado e, enfim, está toda nessa área financeira,
Assim, eu já tenho 60, então já tive 15 anos, 18 anos e sempre olhava, né? Você sempre fica naquela, o que vai ser do Brasil, né? E passaram-se os 23 anos, 43 anos, e o Brasil está aí ainda, certo? Exato. Pagando tudo, continua com todos os problemas e tudo mais. O Brasil é muito grande, enfim, tem um território imenso, muitas empresas, a população gigantesca. Existe um risco, assim, de repente a gente virar qualquer coisa aí que simplesmente... Virar uma Venezuela? Acho que politicamente até que sim, mas assim, economicamente ser um país pobre, entendeu? Que imenso, mas não tem recurso, financeiramente eu tô falando. Olha, eu acho que politicamente até vira se não derem jeito nesse cidadão aí, mas financeiramente. Eu não acredito, muito embora a gente viu o que aconteceu com a Argentina, que há menos de um século era um dos países mais ricos do mundo. Então, quando se falava em ostentação, era a Argentina. Mas eu não acredito que a gente tenha esse risco economicamente. Até politicamente, não duvido, receio, mas eu também não acredito que isso teria condições de acontecer aqui conosco. Mas financeiramente, na nossa economia, a distribuição da renda aqui não é das melhores, né? Então a gente tem um desequilíbrio muito grande. Mas o Brasil tem uma economia, a gente está sempre entre as 10 maiores, ou é a 7ª, ou a pior colocação que a gente tem é a 10ª economia do mundo. Então nós temos uma economia muito forte, não acredito que tenha risco de colapsar, não. Então o pequeno investidor que basicamente tem acesso à informação de jornal assim, pode deixar seu dinheirinho lá, que não vai ter correr o risco que quando ele fala, vou me aposentar, que nem acontece com a Previdência, né? A pessoa pagou a vida inteira e chega e muda um regra no meio do caminho, mas não vai dar para você aposentar agora, vai mais 5 anos. Aí o cara, mais 5 anos, agora você pode até se aposentar, mas com X% do que você pagou, e no fim o cara comprou gato por lebre, né? Em termos financeiros, mais difícil acontecer isso, quer dizer, ele deixa lá, faz a poupancinha dele lá, que seja onde for, com 18 anos de idade, quando chega, agora 49, mês que vem eu faço 50, agora eu vou usufruir. Quando ele olha no banco, cadê meu dinheiro? Não, o país quebrou, tá mal, não tem esse risco, né? Eu, pessoalmente, não acredito nesse risco, né? Eu acho que o que a gente viveu ali na época do Collor foi bastante difícil, bastante doído, e eu não acredito que isso um dia aconteceria novamente, né? Não. Agora, uma forma de a gente fugir disso é justamente não apostar as nossas fichas numa aposentadoria do governo. Então, é justamente o plano de previdência privada. E sempre não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso é uma frase aí que muita gente usa e é uma verdade. Então vamos pulverizar os nossos investimentos, seja ele para a mesma modalidade, seja para a aposentadoria. Não vamos deixar 100% no plano de previdência, vamos deixar um plano de previdência, uma parte no Tesouro Direto, ou mesmo outra parte num CDB, sempre diversificar. Diversificar é a melhor opção sempre. O CDB, ele é certificado de depósito bancário, ele é taxa pré-fixada. Tem pré e pós. Não dá para saber. Assim, a gente como um pequeno investidor, o que é uma carteira mais conservadora para quem é assalariado e recebe lá, vai guardar R$500 por mês? O que o cara tem que fazer, o cidadão, para chegar numa determinada idade, 50 anos, por exemplo, tá tranquilo, sem sustos e ter uma correção monetária adequada e não ter susto, ter lá um dinheiro e falar, realmente, eu planejei, passaram-se aí 32 anos e eu agora posso me aposentar. O que ele tem que fazer? Com R$500 por mês? O básico, né? Para não inventar, para não arriscar, o mercado de renda variável, ele foge muito da racionalidade. Você tem duas modalidades, né, que é a análise fundamentalista. Então você pega os balanços, você olha o histórico da empresa, e tem a análise técnica. A análise técnica é a análise gráfica, que é da tendência de acordo com o volume de negócios. E
para você fazer tanto uma coisa quanto outra, você tem que dispor de tempo. Então, o investimento em renda variável, você vai deixar aí uma pequena parte, se você conhece, né? Se você não conhece, não mexe com renda variável. Então, o básico para a maioria da população é o mesmo, o CDB, principalmente agora, né, em épocas de Selic alta. Quando estiver uma taxa menor, aí sim, bolsa de valores, renda variável, ela pode ser interessante, e aí vamos, né, quando a gente estava lá em 2021, 2022, com Selic a 2%, sim, renda variável era a bola da vez, porque nenhum rendimento em renda fixa dava um rendimento suficiente. Aí valeria a pena. Claro que com muito estudo, né? Mas o básico mesmo é renda fixa, o CDB. Todo banco ele te oferece um CDB de no mínimo 100% do CDI. Então, essa é a dica. Então, vamos fazer uma conta sem juros compostos, não, só meio conta basicona assim. R$500 por mês, em um ano 6 mil. Em 10 anos ele tem 60 mil, certo? Beleza, ele já está com 60 mil, já dá para dividir um pouquinho isso aí, né? Eu fiz uma conta, inclusive eu estava voltando de São Paulo no cliente e conversando com uma pessoa que conheci no caminho e falando sobre um saving mensal. Eu falei, daí ele fez a conta, pegou o celular e colocou justamente R$500 e 15 anos. Aí ele chegou na conta de, acho que 90 mil. Aí eu peguei o meu celular, tem HP no celular, e falei, não, vamos exponenciar. Vamos colocar aí 1% no mínimo você consegue. Hoje você consegue ir até 1,3% ao mês. Mas colocando consegue, 1,3%? Tá, consegue. Isso depende do volume, né? O volume inicial não, mas se você já tem uns valores a partir de R$10 mil, você já consegue umas taxas, né, melhores. Exato. A partir de 50 mil você consegue até 1,7. Né? Então, eu cheguei na conta para ele com R$1.000, com R$500, tentando falar de cabeça, mas passou de 200. E aí ele falou, às vezes eu consigo até R$1.000. Eu fiz a conta com R$1.000, aí é 1,3. Chegamos a R$709 mil. Um rapaz de 30 anos de idade, falou, com 45 anos de idade, guardando R$1.000 por mês e cabe no seu orçamento, segundo você mesmo, daqui 15 anos, R$700 mil livres. Então é bastante interessante. Então, o efeito do juros composto e do tempo, né? Tá, ok, então, cheguei nos 30 anos, não, ele estava com 30, está em 45, mas vamos voltar para os 18, vai para incentivar o pessoal mais novo aí. Então, com 15 anos ele vai estar com 33, certo? Sim. 33 anos ele, caramba, já estou com 700 mil. Obviamente que com esse valor ele já consegue arriscar alguma coisinha para de repente ter um ganho maior, certo? Sim. É melhor continuar no CDB, deixa lá, vai indo, ou pega uma parte e fala, bom, isso aqui eu vou jogar numa renda variável, numa bolsa, em alguma outra coisa. Você aconselha isso? Então, uma parte, você pode pegar 10% dos seus investimentos e pode trabalhar, e dentro da renda variável também diversificar. E não somente em uma ação, não somente em um fundo de investimento, também diversificar dentro da própria carteira de renda variável. E sim, é bastante interessante. Você pode ter ganhos interessantíssimos na renda variável, sobretudo quando você ou conhece um pouco, é necessário conhecer o mínimo, ou então estar bem assessorado com uma boa assessoria de investimentos, né? Ok, essa boa assessoria de investimento que normalmente as pessoas não conhecem, não têm noção, envolve geopolítica, né, uma série de coisas para poder saber o que vai acontecer com a renda variável. Né? E tem um perigo da assessoria de investimentos, algumas delas trabalham com um percentual de ganho de determinados produtos e te oferecem alguns produtos que não são necessariamente os melhores. Então, tem algumas já trabalhando com um valor fixo. Né? Então, cobra um valor fixo e aí, então, o meu interesse é, quanto maior seu patrimônio,
É um valor fixo, não, um percentual fixo do seu patrimônio. Quanto maior seu patrimônio, né, eu vou, ou seja, consequentemente, o interesse dele é que seu patrimônio aumente. Então, não vai oferecer determinadas operações COIs da vida que não necessariamente são ruins, mas muitos deles não são bons, mas a comissão para o assessor é muito maior, então tem muito interesse nessa indicação. Né? O assessor nunca tem acesso ao seu dinheiro, né? Ele só indica onde você aplica, é você que continua sendo o dono daquilo. Né? Exato, exato. Nunca deve se passar isso para um assessor para ele fazer o seu investimento. Ele pode até fazer uma movimentação, mas ele não consegue fazer movimentação sacando, transferindo da conta de investimento para uma conta diferente. Na conta de investimento, a gente só consegue transferir para a própria conta corrente, pessoa física. Então, não consigo passar. Então, do desvio do investidor, do assessor, não teria perigo. E o que você acha por exemplo, o cidadão pegou lá 10% e falou, bom, essa grana eu vou arriscar, 70 mil, vai e bota lá no fundo de ação, conversa com o assessor e de repente, especificamente naquele período, a bolsa deu uma disparada, deu lá 50% de ganho. Aí o cara fala, caramba, eu coloquei 70 mil, consegui 35, poxa, se eu tivesse colocado tudo, aí bota tudo, e aí no dia seguinte a bolsa cai. Como é que o cara consegue se precaver de não ter esse impulso de falar, poxa, eu estou ganhando aqui, aí mês que vem deu de novo mais 20%, enfim, teve bolha especulativa, enfim. Qual que é a estratégia para ele não tirar aquele valor que está num investimento seguro e fala, vou arriscar, e aí de repente ele perde? A gente tem que ter a própria diretriz. Então, determinar, eu vou investir para especular, comprar, né, na baixa, vender na alta, essa é uma metodologia, ou então o buy and hold, né, que compra e segura, e aí você vai fazendo, então até uma forma também de planejamento a longo prazo, e o buy and hold, quanto menor a cotação, mais deve ser indicado você comprar, claro que de uma empresa sólida, né? Que a tendência é que essa empresa tenha rentabilidade e vá valorizando, e quanto menor você compra, menor o ticket médio. Daqui a, sei lá, 20, 30 anos, você tem 50 mil ações da empresa X, a um ticket médio bem baixo, e hoje ela valendo 10 vezes mais. Então essa é uma estratégia, o buy and hold. Então você tem que seguir a sua própria estratégia. Se você compra para vender, né, então o swing trade, não o day trade. Swing trade você compra e faz a movimentação em uma semana, um mês, mas você já compra com esse objetivo. Meu objetivo valorizou 2%, eu vendo. E você começa a observar, não, ela vai subir mais que 4%. Segue seu plano. Deu 2%, você vendeu. E segue seu plano. Baixou 1,5%, você também faz stop loss e liquida a operação. Mas amanhã ela pode recuperar. Ou não, segue seu planejamento. E aí, claro, você tem que ter disciplina, mas essa é uma regra de ouro para você não ficar tentado aí com essas coisas do mercado, porque é aí que começa, aí que quebra, né? A gente olhar com mais apetite, né? Então, por exemplo, um caso clássico aí, Magazine Luiza, certo? Tava lá um valorzinho e o pessoal tava comprando. Um dia apareceu o noticiário, olha, Magazine Luiza subiu, teve ganho de 70 mil %. Imagine que um monte de gente correu para lá e falou, vou colocar nisso aqui porque tá ganhando. E foi justamente, talvez, não sei se fizeram de propósito, que era o pico, e depois caiu e despencou tudo. Como é que você sabe quando que tá no pico, quando esse negócio é especulativo, estão fazendo só para atrair o capital e depois alguém comprar isso na baixa? Como é que a gente consegue saber? Quer dizer, você falou já, põe o seu limite e fica naquele. Se subir, ótimo, se cair, paciência, espera voltar. Mas é mais ou menos assim, então?
Olha, tem os formadores de preço, né? São os tubarões no mercado, ou quando compram muito, consequentemente, você vai vendo aquele volume de compras, isso vai movimentar o valor de cada ação. Ou então quando ele quer que aquilo baixe. Então ele já tem um estoque muito grande, ele solta no mercado a um preço bem mais baixo, né? E, consequentemente, os chamados sardinhas, os pequenos, vão na onda. Opa, essa ação está despencando. Aí você vende. Esse mesmo cara, os chamados tubarões, que soltou aquilo, no final do dia, no final do pregão, ou no final do período, ele vai lá e recompra tudo aquilo, é um ticket médio menor ainda. Então, quando a gente vê muita movimentação muito rápida assim, é algum perigo, né? Então, isso, a análise técnica, ela te dá um norte bastante interessante, né? Que é a análise gráfica, né? Não é análise fundamentalista de balanços, etc., né? Você fica atento nisso o dia inteiro? Seu serviço é acordar, botar as 3 telas de computador? Não, como eu disse, né? Aí, então, a partir do começo de 2024, eu comecei então, eu estava trabalhando, assessorando investimentos e fazendo os meus próprios. Eu comecei a atender uma empresa, quer dizer, na verdade, 2, né? Tanto fazendo planejamento financeiro familiar, e ambos tinham empresas. E o pequeno empresário, quer queira, quer não, as contas não devem, mas acontece muito, tem a mistura entre as contas. E com a análise que eu fiz desses clientes, a primeira coisa já foi separar. E aí, então, eu comecei a ter um foco muito maior no atendimento às empresas. Então, comecei a atender uma empresa, que já me indicou uma outra. Hoje, eu trabalho, né, então, é o BPO financeiro, 100%, e atendo alguns ainda também da contabilidade, que eram antigos, desde 2024, né? Mas então é o BPO financeiro, então é a terceirização financeira de empresas. Então faço a gestão financeira, né, para empresas. Hoje eu não tenho na minha carteira recorrente nenhuma família mais. Eu só estou trabalhando com empresas. Então hoje eu já não vivo mais esse universo, embora a gente conheça bem, mas a rotina era essa, era o dia inteiro a tela no computador, vendo flutuação, mas é uma loucura, te dá o que a gente chama de uma gastura. Então hoje, então, quando eu comecei a atender essa empresa, fiz justamente alguma coisa, alguma estrutura financeira, não voltada a aplicações, mas um caso bastante interessante foi um saving de cerca de R$400 mil no ano dessa empresa, onde nós fizemos aí toda a análise, primeiro o diagnóstico financeiro, tanto pessoal, e o diagnóstico financeiro da empresa. Nós entendemos os gargalos, onde estava errado, delimitamos até onde as transferências da empresa poderiam chegar na pessoa física, com um limite mínimo para ela manter o estilo de vida dela e, às vezes, até dar uma adequada no estilo de vida. Claro que você não pode fazer algo muito radical, mas você tem que indicar onde estão os maiores desvios. E nessa empresa, indiquei uma operação onde a gente teve só um saving, só de R$25 mil por mês de juros que se pagava do uso de uma conta garantida, e também numa operação de veículo que seria feito, que ia ter uma perda de R$80 mil. Então, acho 80 mais os 25, 25 mês? Não, 25 mês. 25 meses dá 380 mil reais. Né? Eu fiz a conta, passou de 400. Passou de 400, isso, porque ainda tinha um aluguel de veículo que ia entrar na conta também de cerca de R$50 mil por mês, não passou. Então hoje o trabalho nosso é essa gestão financeira,
ou, de novo, o anglicismo, né? CFO as a Service. Então, é a nossa gestão, né? O diretor financeiro à disposição do pequeno e médio empresário. Então, engloba toda a parte, não só operacional, mas engloba também a terceirização das suas mínimas operações, de contas a pagar, de emissão de nota de faturamento, controle de contas a receber, conciliação bancária, conciliação de cartão de crédito. Isso é uma coisa que toma muito tempo no empresário. Ou ele faz isso, ou ele vai, né, sobretudo o pequeno, né, o médio ainda nem tanto, mas o pequeno, ou ele faz isso, ou ele cuida, ou ele vai vender, ele vai entregar o seu produto. Então essa terceirização operacional já dá esse tempo livre para o empresário. E a parte estratégica é justamente essa, começa com o planejamento, o mapeamento de todos os gastos, né? E o acompanhamento mensal através dos resultados mensais, sejam apurados por nós ou sejam apurados pela contabilidade terceira, onde a gente deve ser parceiro. Então hoje o nosso foco está nesse atendimento. Então, uma empresa deu uma guinada, né, Você acha melhor ou mais assim desafiador? Ou é mais legal trabalhar com famílias? É mais desafiador, né, mas é mais interessante sob o ponto de vista do que a gente sempre prega também para as empresas onde a gente diz que o ideal é você conseguir uma renda recorrente, sobretudo prestadores de serviço. Quando é comércio não tem como, né? Comprou, vendeu. As empresas prestadoras de serviço, o ideal é ter contratos onde você tem aquela renda recorrente. Uhum. Então, e aí, novas vendas, novos projetos são ganhos marginais, mas a sua receita recorrente. Então, da forma como a gente trabalha hoje, é muito mais interessante, sob o ponto de vista da minha gestão, que eu tenho essa receita recorrente, né? E crescente, e pulverizada, né? Não tenho que estar todo dia buscando uma nova venda. Sim. Uma empresa qualquer, que tem lá seus clientes, tem sua receita, suas despesas, né? Seus contas a pagar, contas a receber, e etc. O que você entra numa empresa dessa, normalmente porque está em dificuldade, a pessoa está percebendo que não está sobrando dinheiro no final do mês, quer dizer, para pagar as contas desse mês tem que dar um jeito de antecipar recebimento do mês que vem, ou você vai numa empresa saudável e tenta ajustar para conseguir ter um planejamento futuro. Exatamente por quando que o cliente, uma empresa deve te chamar? Normalmente é pela dor, né? Isso, né? Ou é pela dor ou pelo amor. E é sempre pela dor. Porque enquanto não tem a dor, não enxerga essa necessidade. Por mais que a empresa esteja redonda, uma pequena ou até média, com o departamento financeiro interno, ela vai ter o seu dia a dia redondinho, ok, mas o principal pilar de uma administração financeira não é só o dia, né? A gente está sempre olhando para frente, porque o passado e o próprio plano já foi. Então a gente tem que estar sempre olhando para o planejamento futuro. Então as nossas abordagens são sempre nesse ponto. E quando as empresas percebem isso, é um pouco difícil. Normalmente é quando já estão em dificuldades. É aí que a gente entra com o diagnóstico. Mas quando a empresa supostamente não está em dificuldade, ela está achando... vai levando, né, sem perceber. Agora, como é que você arruma uma empresa que de repente o empresário identificou que, opa, aqui vai dar problema, eu estou recebendo 100 mil, mas estou vendo aqui que eu vou estar começando a gastar 110 mil. E aí, o que você faz? Você chega na empresa e fala, você vai cortar isso aqui, não tem jeito de aumentar a receita, por uma razão mercadológica. E aí, o que você faz ali na empresa? Você começa a identificar gastos desnecessários? Essa parte é do diagnóstico, né? Então, a primeira coisa é o diagnóstico financeiro, onde a gente faz o mapeamento de todos os gastos, vê
se tem algum gasto exacerbado, ou às vezes tem até uma má precificação, né? Às vezes, né, algum produto com margem ou muito pequena ou margem negativa. Então, às vezes, falta de controles. Eu fiz uma assessoria para um restaurante, onde eu consegui trazer a margem de contribuição por prato. Então, o que é a margem de contribuição primeiro? A margem de contribuição é a receita direta menos os impostos diretos menos os custos diretos. Então, toda a despesa administrativa, que a gente chama na gestão de DA, fica para baixo, a gente não leva isso em consideração. Então, cada produto, nesse caso, cada prato, ele tem que trazer uma margem de contribuição positiva. E na análise, que a gente tinha todos os pesos, preços unitários, quanto que consumia cada prato, a gente implementou esse trabalho também, alguns pratos estavam com margem negativa, então, ou seja, quanto mais ele vende, mais prejuízo ele tem. Então, é esse tipo de análise que a gente vai cada vez mais aprofundando para chegar na receita de endireitar o negócio, né? E um trabalho desse leva muito tempo? Dependendo da complexidade, leva. Esse do restaurante levou bastante tempo. Meses ou anos? Meses. Não, anos não. Meses. Não, assim, não pode chegar muito tempo também, porque senão, às vezes, você chega com remédio depois da morte, né? Aí a Inês é morta, né? Não tem a história, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar aí no máximo 30 dias, estourando 60 dias, né? Com esse diagnóstico. E toda empresa tem solução? Ou tem empresa que você chega e fala, não dá mesmo, Inês já morreu mesmo, era. Toda empresa tem. Às vezes elimina produto, e mesmo que seja o xodó da empresa, fala, isso aqui melhor separar e investir em produtos mais rentáveis, coisa do tipo assim. A partir do momento que você reconhece o seu erro, o seu problema, se você não mudar, consequentemente não vai ter resultado diferente. Isso é loucura, né? Sim. Então, sim, toda empresa tem solução, tem salvação. Está muito empipinada com financiamentos, com empréstimos. A gente tem que buscar novos produtos, alongar a dívida, reestruturar, né? Então tem muita coisa a ser feita, mas toda empresa tem solução, principalmente se tem um bom produto. Se você não tem um bom produto, aí sim não tem solução. Sim. Isso é o BPO, né? Isso é o BPO. Essa é a parte do BPO, isso, né? Que nas palavras tupiniquim seria... terceirização financeira, né? Business Process Outsourcing, né? Tá. Tá, mas não é só terceirizar, mas é fazer análises também. Fazer análise, fazer a gestão, né? Por isso a gente... E tem vários níveis de BPOs. Tem um BPO que só faz o operacional. Não é só terceirizo, ok, é um preço. Agora, a gestão financeira, né, com diagnóstico, ela já é um pouco, já é um pouco mais, um preço mais elevado, porque tem um valor maior agregado também, né? Por exemplo, o pessoal que contrata esses softwares de gestão online, tipo Conta Azul, outros aí, e-gestor, isso aí é um tipo de BPO também? Não, essa é uma ferramenta. Inclusive, eu uso o Conta Azul, uso as duas ferramentas, uso o Conta Azul e o OMIE, são as duas maiores hoje do Brasil, são ferramentas excelentes, mas não adianta você ter uma ferramenta muito boa, né, dar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Então você põe todas as despesas, receitas lá dentro. Todas as despesas, receitas lá dentro. Beleza, exato. Aí ele vai te dizer o que você tem que pagar, quanto que você vai receber, etc. E esses softwares, eles dão alguma análise para você? Falou, opa, bandeira vermelha aqui, vai dar pau. Não. Se a gente não popula ele de forma e não extrai os relatórios, então essa é a parte da gestão. Então, a parte operacional vai fazer todos os inputs, o faturamento que já vai alimentar quantas vai receber, apesar da tesouraria vai lançar todos os pagamentos, isso vai estar tudo populado. A extração dos relatórios, a forma de enxergar isso é o gestor, que deve fazer, né? Exatamente.
Tá. Então, o que acontece? Muita empresa que tem um sistema e tem um departamento financeiro, tem ali uma ou duas pessoas, tem 2 assistentes financeiros, vai estar com um salário médio de R$ 2.500, com um custo, então, individual de R$ 5.000 cada um, né? Colocando encargos, mais benefícios. Então, ele vai ter um custo no departamento financeiro de R$ 10.000. E o que ele vai ter? Ele vai ter um faturamento em dia, isso com um financeiro interno, né? Vai ter faturamento em dia, quantos a pagar em dia, quantos a receber, talvez em dia, e só. E fora a dor de cabeça de administrar funcionários, né? Quer queira, quer não, administrar pessoas é um desafio grande também. Quando você terceiriza, a gente consegue entregar toda essa parte operacional com custo muito menor, entregando inclusive a parte de gestão, que é a que o interno não consegue, não tem esse histórico, não tem essa formação, não tem esse conhecimento. Então, por isso a terceirização é muito mais vantajosa, porque você tem uma redução de custo e um incremento na sua entrega. Né? Tá. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, que o tempo nosso está acabando. O que você indicaria para uma pessoa que está... As que estão maiores, que estão com problema, já sabe, é só contratar você, né? Mas uma empresa menor, a pessoa está começando, né, lá com a sua lojinha, seu comércio, algum produto. O que ele tem que tomar cuidado para não chegar lá na frente e perceber que a coisa está desandada, que ele acha que está ganhando, né? Sim. Aquela história, vai vendendo, o mês seguinte cobre os despesas anteriores, mas chega um mês que já não dá mais. O que você vendeu nesse mês já não vai pagar o mês que vem, aí morreu o negócio. Qual que é o cuidado que ele tem que ter? Assim? Antes de falar isso, eu queria esclarecer um pouquinho a diferença entre o BPO e a contabilidade. Ambos são complementares, são essenciais, mas a contabilidade ela tem a visão, primeiro, no passado, né? E tem mais o foco da contabilidade para o governo, contabilidade fiscal. É a geração de guias, entrega das obrigações, isso é essencial, você não pode viver sem, infelizmente, mas esse é o foco. E de vez em quando você tem, pode ser até mensalmente mesmo, um balanço, um DRE do que aconteceu, só. Ao passo que o BPO, com o planejamento, a gente sempre faz as análises, tanto do orçamento, ou seja, do planejamento, comparando com cenários do ano anterior, para ver a evolução do ano anterior, para ver, medir o quanto atingimos o nosso resultado esperado. Então, por isso, a etapa número 1 é o planejamento. Então, o BPO atua no dia a dia e pensando no futuro. A contabilidade sempre para impostos e olhando no passado. Né? São complementares e essenciais, mas essa é a principal diferença. E respondendo a essa questão, de novo, qual é a questão número 1? É o planejamento. Então, a primeira coisa que a gente deve, quando vai começar um negócio, é fazer seu planejamento. Né? Então, começa com o planejamento de negócio. Dentro do planejamento de negócio, você vai extrair e vai fazer o planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro é uma peça do planejamento de negócios. Então, a partir do momento que você faz o planejamento financeiro, essa situação ela tende somente a acontecer se algo do planejamento não aconteceu. Né? Então, o principal ponto é esse. E aí, sempre monitorar qual foi o desvio. O desvio foi a falta de venda, a projeção errada de venda, o custo que está muito elevado, eu estou comprando mal, eu estou mantendo o estoque elevado, né, não tenho ainda a quantidade mínima, né, não sei comprar, manter o estoque adequado. Então, por isso o planejamento, e aí o monitoramento, planejamento e acompanhamento para ver as distorções e corrigir a rota. Né? Então, o planejamento é a nossa bússola. Assim...
assim como não era ensinada educação financeira, também não é ensinado planejamento, né? Ensina a língua portuguesa, matemática é super, né? História, geografia e tudo mais. Para ser empreendedor precisa dessas noções, né? Que isso daí é uma coisa muito importante, né? E não é uma coisa simples, é algo que precisa de especialização, precisa de conhecimento. E não é qualquer profissional de contabilidade, inclusive, que tem esse conhecimento do planejamento e controle financeiro, do planejamento de estoque. Então, é uma ciência até um pouco mais abrangente e requer, sim, conhecimento diferenciado, especializado. Né? Muito bom, Fred, muito legal o papo com você, acho que tem bastante coisas para se aprofundar nisso, né? Principalmente hoje que todo mundo quer ser empreendedor, são coisas fundamentais que muita gente erra o negócio por não saber esses conceitos, né? Acha que é só vender, entrou, compra e no fim a coisa é bem diferente. Exato, eu agradeço a oportunidade, obrigado. E de novo, né, planejamento, eu costumo dizer, né, planejar sem controlar é igual a naufragar. Ou não necessariamente igual, mas você tem um risco muito grande. Né? Então você tem que planejar e controlar, né? Senão só planejou e não viu o que deu, né? Mas sempre tem que ter um ente externo, porque a gente mesmo tem a tendência de se permitir muita coisa. O ente externo, não dá, tem que parar aqui. Então, se você me permite, até inclusive um adendo aqui, um ente externo, né? Muita empresa, até média, comete um grande erro em colocar um ente querido, um ente de confiança no seu financeiro. Eu estava com um cliente agora. Não, o meu financeiro é alguém de confiança do meu sócio. Que é a mulher dele. E não entende nada de finanças e está patinando. Então, esse é um grande erro. Você tem que ter alguém de confiança? Sim, mas alguém que conheça a área. Se você não conhece, terceiriza e a gente vai reportar a essa pessoa de confiança, vai reportar a você. Né? Mas você tem que passar essa gestão financeira a especialistas. Sim. E para você poder focar no seu negócio, trazer mais vendas, cuidar do seu cliente. Cuide do seu cliente que a gente cuida das suas finanças. Perfeito. É isso? Muito bom, muito legal o papo. Obrigado, João. Até a próxima, vamos ver se a gente volta a conversar. A próxima, gostei, aguardo um novo convite. Tá bom. Bom, você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de curtir esse episódio se você gostou. Se não gostou também, dê o seu não gostei. Compartilhe o conteúdo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Assim você pode receber mais conteúdos como esse, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio.